os presentes e dizer que essa é uma iniciativa que a Belgalux tomou esse ano, de trazer periodicamente conteúdo para todos os associados, não associados, amigos, parceiros. E hoje estamos inaugurando, então, o primeiro round aí de conteúdo, de transmissão de conteúdo com temas bem atuais, importantes para todas as pessoas, empresas que impactam na vida de todos nós. E o primeiro tema escolhido para esse evento aqui é sobre os impactos em função da pandemia do Covid-19 no âmbito trabalhista. Então, para isso, nós convidamos a doutora Daniela Carvalho, e eu gostaria que o doutor Felipe apresentasse a doutora Daniela para todos aqui, para que ela pudesse começar a sua exposição. Claro. Antes de apresentar a doutora Daniela, eu queria agradecer também a todos, aí, parabenizar toda a nossa diretoria. Acho que o nosso presidente ainda não entrou, mas em breve estará conosco. Principalmente a Anne, que nossa diretora que organizou e foi uma grande responsável por tudo isso. Parabéns e muito obrigado. Bom, como o Luiz disse, né, a Belgalux aí está inovando e trazendo conteúdos da forma digital aí para que todos tenham acesso. E diante dessa situação que estamos vivendo hoje em dia, né, com o coronavírus, então o caos financeiro, muita gente com dúvida na área tributária, trabalhista, consumidor. Então a gente escolheu fazer periodicamente uma palestra sobre um tema específico. Então, como o Luiz bem disse, hoje foi escolhida a área trabalhista, porque é uma área, nós estamos aí hoje no dia 2, né? Acho que todo mundo tem folha dia 5. Então, muitos empresários estão nos consultando, não só na Câmara, mas cada um aí nos seus escritórios, todo mundo querendo saber o que pode ser feito com relação a pagamentos, demissões, readequação com relação ao volume de produtos, e as fábricas estão com a capacidade aí reduzida, o que dá para ser feito, as medidas provisórias aí que o governo solta a cada hora. Então a gente ainda até hoje mesmo correu com a última medida que foi liberada ontem. Então a gente está aqui trazendo para vocês, a gente até chamou perguntas e respostas sobre impactos da pandemia do Covid-19 na legislação trabalhista, para que vocês também possam participar, interagir com a gente aqui pelo chat. Eu não sei se todos têm acesso, acredito que sim, mas qualquer coisa, no final, os contatos da doutora Daniela estarão como e-mail e telefone disponíveis a todos, mas a ideia é que a gente faça esse bate-papo. Eu e o Luiz aqui vamos interagir também, mas a estrela da noite é a doutora Daniela Carvalho. Ela já é head aí do escritório, especialista na área trabalhista, já está no escritório Maluli Júnior Advogados há 16 anos, atua diariamente com todas as questões trabalhistas aí, Brasil inteiro, diversos clientes, setores, tirando dúvida, está trabalhando ultimamente mais que 24 horas por dia, então é a pessoa melhor capacitada para tirar dúvida de todo mundo e trazer as novidades e as informações sobre o tema. Então, eu passo a palavra à doutora Daniela Carvalho, agradecendo mais uma vez o aceite ao nosso convite da Belgalux para participar, e a palavra é sua. Daniela, só para te ajudar, dar um empurrãozinho aqui, o que todo mundo está querendo saber, o que mudou, o que nós devemos fazer, como nós devemos ficar atentos aí a essas alterações todas, por gentileza. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma situação bem complicada. Eu acho que nunca a área trabalhista tão cotada, tão convocada para vários eventos e palestras, porque as dúvidas são muitas. Como disse o doutor Felipe, eu já estou na área aí há quase 20 anos e temos uma coisa diferenciada, né? Não temos lei para o fato que estamos vivendo.
Infelizmente, ainda vai se levar um bom tempo para que se adeque a todas essas novidades e todos esses riscos que as empresas estão passando. E aí, na ausência de lei, temos que usar um pouco da nossa habilidade, da nossa flexibilidade, principalmente da nossa criatividade, para conseguir sanar um pouco desses problemas. Me assusta um pouco essas medidas provisórias que são necessárias, mas estão vindo de forma picotada, sem grandes bases, não tem ainda uma explicação concreta de como que todas essas medidas vão ser aplicadas. Tivemos a medida 927 e agora, ontem à noite, soltou-se a 936, que tem uma série de lacunas, né, que provavelmente serão supridas aí nas próximas semanas. Fizemos inicialmente esse PowerPoint com algumas perguntas e respostas com base ainda na MP 927 e no finalzinho, para tentar suprir um pouco, né, dessa curiosidade nas outras, a gente colocou alguns itens dessa nova, que é a 936. Eu vou fazer uma explanação breve, tentar ser o mais simples possível para que todos entendam, porque quando você lê a própria MP, ela é difícil entendimento, justamente por ter lacunas, então ela gera mil dúvidas, então eu vou tentar ser o mais simples possível na minha explicação, e aí abro para dúvidas e a gente faz até um pouco de um debate no final, para dar um pouquinho mais de base nas inseguranças que nós temos, tá? Uma coisa que me perguntam muito é como vai ser a aplicação de cada uma dessas normas. Então, veio a medida provisória 927 dizendo que, olha, pode conceder férias para os empregados. Como que vai ser feito isso? Quais empregados, principalmente aqueles que ainda não têm um ano dentro da empresa, como que pode ser feito tudo isso sem que ele possa lá na frente ser autuado? Porque o grande medo hoje dos empresários é partir, mesmo que pelo bom senso, partir para todas essas novidades, fazer jus a todas essas ideias que estão sendo jogadas na imprensa e lá na frente ser autuado ou sofrer ações trabalhistas. Então, como que eu posso colocar em prática sem esse risco, tá? Então, primeiro ponto, das férias. O que foi definido nessa medida provisória? E as férias podem ser concedidas aos empregados e o pagamento desse 1/3 pode ser pago até 20 de dezembro deste ano. Então, eu afasto eles em acordos individuais, mesmo aqueles que não têm ainda um ano, eu afasto pelo prazo aí de 15, 20, 30 dias, dependendo da atividade de cada uma das empresas, e pago esse 1/3 que seria agora, pago até 20 de dezembro. Tá? As férias em si, eu tenho até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar. Então, vamos supor, dei férias hoje, dia 2 de abril. Eu tenho até 2 de maio para pagar as férias sem 1/3, depois desse 1/3 eu posso pagar até dezembro. Essa é uma das alternativas. Sendo que salário, até então, tá? Antes dessa medida de hoje, salário permaneceria normal. Outra dúvida que perguntam muito para mim, se haveria ou não suspensão do contrato de trabalho. Antes dessa medida de hoje, tínhamos essa hipótese na MP 927, que, por também ter sido colocada de forma equivocada, com diversos erros na sua forma de interpretação, o nosso presidente revogou. Então, ele tirou esse item dessa medida provisória. E agora, nessa nova, que nós vamos entrar no final, esse assunto volta novamente, tá? Então, o próximo item. Home office. As alterações da CLT que foram feitas em 2017 já permitia home office. Com algumas regras, isso não mudou. Tá? Aquelas regras que nós já tínhamos estão mantidas. Porém, agora, ficou na dúvida, eu posso colocar aprendiz, estagiário? Porque até então nós não tínhamos essa hipótese. Então, home office está permitido para todos,
exceto aquelas funções que são essenciais, que vão ter mesmo que ficar na linha de frente, todo o resto pode sim ficar em home office. Como que eu controlo? E se eu posso controlar? Pode, tá? Mesmo estando em casa, o funcionário tem direitos e obrigações. Isso não muda. Então, ele vai continuar tendo que prestar contas da hora que ele inicia, na hora que ele para almoçar, quando ele finaliza. Como que eu faço isso? Pode ser por e-mail. Algumas empresas possuem sistema, ou até a própria videoconferência, o Teams, está sendo usado por vários como meio também de controle de horário, tá? A empresa pode ficar aberta ao que for mais fácil para ela esse tipo de controle. E é interessante só fazer uma observação que, bom, esse tema do home office está super em voga agora, né, por conta da quarentena. E muitas dessas dúvidas surgiram, e até assim, como você disse, posso colocar o estagiário, mas a forma de controle disso, porque todo mundo fala, como que eu tenho controle? Eu posso ligar o computador 8 horas da manhã, ligar às 10, horário de almoço, né? Como que funciona isso? E aí, para os industriais também falam, eu não posso colocar todo mundo em home office, né? Só, de repente, uma parte administrativa, mas aquele empregado de chão de fábrica que mexe com máquina, ele já não entraria nisso. Então, é interessante que tem bastante questão, mas o home office em si, eu acho que a maior dificuldade, e que a gente sofre isso na pele, até no escritório mesmo, é o controle das pessoas. Questão, às vezes, a pessoa está sem internet ou está fora, sem acesso a um sistema, como fazer, ou se a pessoa, de repente, está na praia, está com o computador desligado, eu posso dar uma advertência para ela por isso, como se tivesse a relação de trabalho no dia a dia normal dentro de uma empresa, né? Eu acho que são temas bastante interessantes, mas a dúvida é essa também. Eu posso aplicar a multa, eu posso aplicar justa causa, mesmo tendo os empregados em home office? Perfeito, não. Realmente, primeiro ponto aí, tá? Para quem já tinha home office, provavelmente já tinha dentro do próprio contrato de trabalho todas as regras para se aplicar. Para quem não tinha, que está usando isso como novidade, tá? É importantíssimo uma circular, tá? Passando pelo e-mail de todos os empregados que estão envolvidos nesse procedimento, falando, olha, inicia-se tal hora, tem uma hora de almoço, para tal hora, eventualmente se precisar fazer alguma videoconferência fora desse horário, tem que ter todas as regras muito claras desse home office e como essencial uma circular com todas as regras para que todos saibam. Uma pergunta que nos fizeram aqui, se tem que ter participação no custo pelo empregador quando se pratica home office para almoço, por exemplo? Não, tá? Nem almoço, nem vale transporte, que é também uma forma de tirar um pouco desse custo nesse momento, que qualquer custo vale muito, né? Então, fica para quem pode, é uma opção mesmo deixar em casa para que se tire alguns desses custos. Uma coisa importantíssima que muita gente esquece, que é home office, mas não estamos de férias. Então, é importantíssimo a forma como você vai se apresentar. Então, eu já tive clientes que teve diversos problemas com vestimenta, a pessoa aparece de regata, boné. Não pode, gente. Apesar de estar em casa, estamos cumprindo tarefas. Então, dentro daquele horário, a gente tem que se portar. Não é porque eu estou em vídeo que eu posso falar gíria, que eu posso fazer piadas, que eu posso me vestir de qualquer forma. Então, vamos tentar manter a mesma postura e exigir isso de toda a equipe. E aí entra muito a circular. É importante que tenha isso. Eu tenho feito diversas, demonstrando quais são as regras para o uso do home office. A hora que eu estou fazendo videoconferência, eu não posso estar rindo, brincando, com o meu cachorro no colo. Não posso. Eu tenho que entender que é uma reunião
de trabalho e que naquele momento eu tenho que estar focada naquilo que eu faço. Então, e que, portanto, está sujeito às sanções trabalhistas normais, né? Como advertência, até uma possível justa causa, por exemplo. Exatamente. Marquei uma videoconferência importantíssima com a minha equipe toda. Simplesmente 2, 3 resolvem que não querem participar. Pode. É uma reunião como outra qualquer. E tem que estar presente, sim, porque naquele momento a única forma que a gente tem para poder fazer com que o nosso negócio gire, a gente não pode ficar parado, as coisas, existe mesmo esse risco da doença, mas a empresa não pode parar. Então, a única forma que ela tem é essa, e aí o meu funcionário, que é importantíssimo para a minha equipe, que é importante para ser ouvido, resolve que não vai participar naquele horário? Não pode. Sim. Daniela, eu acho que uma pergunta aqui que o pessoal fez seria também se o empregador, né, ele pode exigir que o empregado use o celular pessoal para o trabalho durante a quarentena, inclusive com a instalação de aplicativos para acesso remoto. Pode, tá? Estamos vivendo uma exceção, tá? E como urgência do caso, eu tenho que buscar todos os meios possíveis para que a minha atividade não pare, tá? O uso do celular é uma coisa muito comum e que não vai ser dentro de um prazo de 30, 40 dias que vai fazer com que aquele empregado se sinta afrontado de alguma forma. Pelo contrário, se ele está dentro daquela empresa, se ele está dentro daquela estrutura e quer que o negócio não pare, que aquela atividade tenha continuidade, nada mais justo que ele ajude de todos os meios possíveis para que haja continuidade do negócio. Parado esse estágio de calamidade pública, encerrado isso, voltei para as minhas funções, aí ele pode falar, olha, não quero mais usar o meu celular particular, não tem problema nenhum. Eu acho que tiveram muitas empresas também que tiveram dificuldade até de locar equipamentos, né, como notebooks, para fornecer para os seus empregados, porque muitos não têm computador em casa, ou se tem, não é de uma velocidade ou de uma capacidade que aguente um sistema da empresa, por exemplo. A empresa, por um lado, tem que tentar fornecer o equipamento que possibilite o empregado a trabalhar e o empregado tem que zelar por esse equipamento também, né? Até nós mesmos fizemos circulares e termos de responsabilidade pelo uso dos equipamentos. Se você dá notebook, faça um termo também para que a pessoa cuide do notebook. Senão na casa dela vem, o cachorro come o cabo, derruba o café em cima. Também isso para celular, caso das empresas que dão celular corporativo. Acho que é uma via de mão dupla. O empresário vai dar subsídios para que o empregado faça o trabalho dele de casa, mas o empregado também tem que ter todos esses cuidados. E é importante, isso a doutora Daniela pode complementar, fazer documento, gente. É o que a gente vê de experiência com clientes, muito simplesmente ligam para o empregado, a partir de amanhã você está em home office, você vai levar um notebook. Mas é importante deixar tudo documentado. Tudo documentado. Então, circulares, e-mails, termo de responsabilidade precisa ser documentado para que vocês, empregados, tenham segurança, vocês, empregadores, tenham segurança durante esse período de home office. Isso é super importante. Isso mesmo. Nós tivemos diversos casos. O que a gente fez logo no começo foi ligar para todos os nossos clientes para saber se eles estavam tomando todas as providências necessárias. E a maioria deles tinha simplesmente mandado todos os empregados para casa, e como nem eles sabiam se iam dar férias, se ia dar licença, como que ia ser, simplesmente mandaram para casa, sem nenhum tipo de documento, formalização. E aí agora nós estamos regularizando tudo para que não fique brechas, para que não tenha chance de lá na frente ter uma ação trabalhista e, diante desse caos, ainda ficar muito pior. Então, um ponto importantíssimo é esse. Quem ainda não fez, façam. Formalizam tudo. Home office com a máquina da própria empresa, vamos formalizar. Celulares, formalizar. Mandei para casa, mas ainda não defini se é férias, se é licença, vamos formalizar. É importantíssimo que tenha todos os atos devidamente. Mandei por férias e agora veio essa nova MP e eu queria adaptar.
tudo bem, pode ser feito, a gente ajuda nesse processo. O mais importante é que não fique nada que não seja por escrito, que infelizmente verbal, nesse momento, depois que passa todo o susto, depois que passa todo o medo, as pessoas esquecem aquilo que foi combinado. Então, importantíssimo sempre registrar, tá? Sim, eu até acho que nós temos uma dúvida aqui também no chat. Acho que do Damian, você me corrija se eu estiver errado, mas vamos supor, tem uma fábrica, uma indústria que tem a linha de produção. E um operador, um funcionário não se sente protegido, mesmo a empresa adotando todas as medidas de higiene sanitárias, né? Porque são trabalhadores que não tem como colocar em home office, né? Ele não vai levar a máquina da empresa, toda a linha de produção para casa. Então, se ele não se sente protegido, mesmo a empresa colocando lá o álcool em gel ou máscara ou tomando todas as medidas necessárias, se ele não se sente protegido, mesmo com a empresa tomando todas essas regras de distância entre um funcionário e outro ou de higiene, se ele de repente falar não quero trabalhar, eu estou correndo risco porque o vírus está aí, a pandemia está aí, eu não me sinto seguro, o que pode ser feito? Perfeito. Bom, hoje no estado de São Paulo até dia 7, tá? Exceto funções essenciais, que aí o que a gente entende como essenciais, tá? Tudo que for voltado para a saúde, para alimentação, essas que não podem parar de forma nenhuma, esse empregado, se estiver dentro dessa categoria, não pode deixar de ir, tá? Porque realmente, sem elas, o que está ruim fica muito pior, porque a gente vai ficar sem alimentação, sem ter todo apoio na parte da saúde. Então, essas precisam ficar na linha de frente, com todos os cuidados, com todas as cautelas, com luva, com máscara, mas precisam. Tá? As que não são essenciais em São Paulo, até dia 7, está tudo parado. As empresas não estão funcionando. Tá? Mas eu tenho um caso de uma empresa que, mesmo com essa ordem do governo, está lá aberta. O que eu recomendo? Tá? A conversa. Conversa é sempre o melhor remédio nesse momento. Não simplesmente deixar de ir para não ter risco de ser mandado embora, mas chamar 2, 3 empregados daquela equipe, conversar com o RH daquela empresa e buscar, dentro do possível, entrar num acordo. Como, por exemplo, redução da jornada para não ter tanta exposição nos horários de pico, por exemplo. Então, eu tinha uma jornada de 8 horas, de repente reduz para 6, para 4, e saio daqueles horários que eu teria mais risco. Mas o mais importante é a gente tentar um acordo entre empresa e empregados. Para quê? A empresa consiga gerenciar seu negócio da melhor forma e o empregado não tenha risco de ser mandado embora nesse momento difícil. Eu acho que é importante essa conversa, até muitos clientes e empresas aí devem sofrer ainda a pressão de sindicatos, né? Nós tivemos alguns casos assim que o sindicato, a empresa funcionando, mesmo não sendo atividade essencial, mas foram lá para pressionar para que as portas fossem literalmente baixadas. Então, é claro que com conversa, aí o sindicato sempre quer proteger os empregados, aí entra essa questão da conversa com o sindicato ou com o RH, chamar os líderes ali, os cipeiros lá, enfim, os funcionários líderes para fazer esse tipo de acordo. Tem funcionado bastante. Durante o período da quarentena, chama e fala, como a doutora Daniela falou, vamos reduzir então a jornada. Então, o horário de pico do transporte público, eu não quero correr risco. Então, entre as 10 da manhã e sai 4 horas da tarde, ou enfim, para adaptar a cada caso. Né? Claro, o governo deu ordem para fechar, mas muita empresa não parou, mesmo não sendo de atividade essencial. Então, até uma linha tênue, você dizer o que é essencial, né? É só a questão da saúde, de alimento, mas é igual, citar um exemplo aqui no chat, mas, por exemplo, uma empresa que faz saco de lixo. Mas saco de lixo é essencial, porque a gente continua produzindo lixo, sendo na nossa casa, sendo nas empresas. Então, esse encaixe aí, precisa ser visto cada caso a caso. Mas Felipe, essa conversa... conversa... me permite, Claro. nós temos um cliente que ele é teleatendimento. Ele faz teleatendimento, telecobrança, mas isso vale para call center também.
Então, ele disse que a vigilância sanitária esteve naquela região onde eles trabalham, que é no ABC. Uma das empresas foi fechada, porque tinha 5.000 postos e não obedecia aos critérios sanitários. A deles tem, acho que 800 postos, mas eles dividiram em turnos, tiveram o cuidado de dar o espaçamento físico. Perfeito. Então, um time extra de limpeza o tempo inteiro, esterilizando. O tempo inteiro os funcionários estão sendo advertidos de lavar a mão, o rosto, álcool gel, não compartilhar caneta, telefone celular, os equipamentos são todos limpos. Então, sim, a vigilância foi lá e deu ok para eles funcionarem. Então, isso é bacana. Até mais sempre bom senso, né? Sim, e até eu tenho mais uma dúvida aqui, que estão perguntando se o funcionário não tem a estrutura na casa dele. Vamos supor, ele mora numa região humilde, ele não tem internet, não tem computador. Como que poderia funcionar o trabalho home office dele? A empresa tem que exigir que ele faça de qualquer jeito, tem que exigir que ele vá numa lan house, mas a lan house deve com certeza estar fechada. Qual a alternativa seria? Ou a alternativa seria colocar esse funcionário ou esses funcionários em férias ou em em alguma outra situação, porque realmente ele não tem condição de exercer o trabalho da casa dele? Isso ocorre muito, tá? Tiveram várias empresas que foram comprar às pressas, notebook, para conseguir criar alguma estrutura para poder fazer home office. E quando chegaram no mercado, não tinha mais. A gente comprou e está em falta computador. Então, isso pode realmente acontecer, tá? Quando for possível, havendo uma estrutura mínima para exercer esse trabalho de casa, é a melhor opção. Quando não for, aí entra aquelas outras regras de ou dar férias ou dar licença, para que esse funcionário não fique também ocioso. Ou ele entra de férias ou ele realmente trabalha em home office. Exato, porque senão não está dando o retorno para o empregador e fica ocioso e ainda recebendo, né? Tem que buscar alternativas para que, já que se ele não puder trabalhar, mas pelo menos então que ele esteja em férias ou algum outro tipo de licença. Eu compense lá na frente isso, né? Só voltando um ponto que nós tínhamos falado da questão de atividades essenciais, dá para sair mais uma das coisas que diz o governo que vai expedir aí até quarta ou quinta-feira da próxima semana, uma ampliação do que seria funções essenciais. Porque eles entendem que diretamente é alimentação e saúde, mas indiretamente, por exemplo, todas essas pessoas que estão lá trabalhando, onde que elas almoçam? Se por acaso o carro quebra, onde que elas consertam o carro? Se por acaso precisar comprar saco de lixo, porque todos os lixeiros estão na rua, onde comprar? Então, está havendo também uma preocupação nas funções indiretas. Então, há uma previsão que na próxima semana seja flexibilizada essa questão de funções essenciais. Então, pode ser que muitas empresas que não estivessem enquadradas, agora se enquadrem. Mas então a gente pode supor que até essa quarentena vai ser prorrogada, né? Porque se vão soltar isso semana que vem, teoricamente já era para todos voltarmos no dia 7, né? Então talvez já seja um movimento para que isso seja prorrogado. Me parece que eles estão querendo prorrogar até o dia 30 de abril, porque dizem que o pico da doença estaria até dia 15, 20 de abril. Então, a ideia seria prorrogar até dia 30. Mas a gente vive hoje de informações soltas, né? Então, só depois que forem realmente efetivadas é que a gente consegue falar com um pouco mais de certeza. Por enquanto, são boatos. A gente vai ouvindo e vai tentando ficar a par o máximo possível. Até tem mais uma dúvida, é que essa questão do home office vai ser um item que a gente vai explorar bem aqui. Seguir, depois a gente fecha no final tudo isso daí. Não só a questão dessa questão de você fornecer o equipamento e fazer um documento para que o funcionário assine. E se, mesmo com tudo isso, você ofereceu o equipamento de segurança e o funcionário recusar assinar, recusar trabalhar,
o que pode ser feito? De repente, até uma justa causa por conta disso? Pode ser feita uma advertência, avisando para ele que ele tem o prazo X para se adequar, sob pena de medidas mais severas, tá? Porque uma coisa é ele não ter estrutura, a outra é ele ter e se recusar. Exato. Tá? Isso ele não pode. Ou sob pena dele abrir mão daquela função e daquele salário. O que não pode ele ficar em casa recebendo, possuindo meios para prestar serviços e simplesmente recusar. Isso não, tá? Tá. Bom, acho que vamos prosseguindo aí para a gente não eu vou ficar só no mesmo... Perfeito. E no final a gente abre para mais dúvidas também, tá? Esse item que eu vou falar agora foi permitido pela MP 927, mas tem gerado muita dúvida, que é home office para estagiários e aprendizes. Que é uma coisa complicada, porque ambas as funções precisam de alguém para ensinar. E em home office, subentende que eles teriam tarefas prontas e não vão ter todo o crescimento necessário que os cargos e as funções exigem, tá? Mas, novamente, não é o ideal, mas diante da crise, foi o caminho mais fácil que se encontrou para deixá-los em casa, para que eles tivessem ainda remuneração e, de alguma forma, pudessem ajudar a empresa para que não fosse injusto também eles receberem sem ter contrapartida. Então, mesmo não sendo a coisa mais adequada, tá? As empresas, utilizando-se dessa MP, também aderiu aos estagiários e aprendizes, tá? Lembrando que, acabando essa pandemia, volta-se à função normal. E com relação aos estagiários, ele tem que seguir a lei do estagiário como ele seguia antes, né? Mesmo em home office. A carga horária, né? Até porque acho que as faculdades continuam lecionando de forma online, então é importante que o estagiário também receba as suas tarefas aí para fazer em casa, né? Para não ficar ocioso, ou, se for o caso, depois, o estagiário não vai... Eu acho que o estagiário não vai fazer nada, vai mandar embora, ou vai dar férias, enfim. Mas tudo tem que seguir a lei aí certinho, tá, pessoal? Só exatamente. Home office é uma opção, tá? Dentre todas que eu tenho. Então, eu posso ter eu posso ter férias, eu posso ter licença, então eu posso escolher qual delas eu vou dar para aquele caso em si, tá? Muito comum também. Posso conceder férias ou licença para quem tem menos de 1 ano? Pode. Tá? Isso já ficou consolidado, que pode sim, e lá na frente, quando for compensar, vai ser feito de forma proporcional. Então, quanto a isso, também não tem risco nenhum, pode conceder. Isso é interessante, porque acho que muitas tiveram essa dúvida, né? Nossa, acabei de contratar fazem 3 meses, passou o período de experiência ou algo assim, será que eu já posso conceder? É importante as pessoas terem essa ideia que sim, bem bacana. Perfeito. Uma coisa que tem me perguntado muito, tá? Tem muita empresa que tem as 8 horas normal, mas vem questionando, até para que tenha espaço entre os empregados, para que consiga manter todas aquelas medidas de higiene, se poderia fazer regimes de 12/36 dentro das suas empresas. Tá? Isso muita gente perguntou para mim. A MP não abriu essa hipótese, que é uma pena, deveria constar, tá? Então, exceto aquelas que já têm isso dentro da sua própria convenção, essa hipótese não tem dentro da MP, tá? Então, para aqueles que possuem jornada das 8 horas, que não fechou, mas que não tem espaço suficiente para a sua equipe, jornada 12/36, só se tiver participação do sindicato. Que é uma coisa complicada, porque nesse momento não está muito fácil fazer esses acordos com o sindicato. E é aí que a gente recomenda que o jurídico participe para forçar um pouco algumas regras para que eles ajudem também nesse momento, porque é uma jornada muito importante para as empresas nesse momento, tá? Outra dúvida que me fazem muita pergunta. Eu tenho uma empresa de 800, de 1.000 funcionários.
Eu posso uma parte das férias coletivas, outra parte das férias individuais, outra parte da licença, pode. Tá? O que eu não posso é dentro de uma empresa de 5 por um para cada coisa. Mas quando eu tenho uma estrutura muito grande, eu posso sim, dentro daquela minha necessidade, colocar naquilo que mais me ajuda para manter a minha atividade. Então, eu tenho um grupo lá que é chão de fábrica mesmo, que eu não consigo por home office, não tenho o que fazer. Dou férias coletivas. Ah, mas eu tenho todo o meu administrativo que pode continuar trabalhando. Home office. Então, eu posso, dentro da minha empresa, avaliar por setores e, assim, conceder de acordo com a minha necessidade, tá? Sempre documentando. Essa observação acho que é boa, Daniela, porque ela serve até para as empresas que estão fechadas totalmente e, quer dizer, pós esta quarentena, creio eu que vão acabar tendo que trabalhar nesse regime, quer dizer, até pelo distanciamento, talvez em turnos e para que as pessoas se sintam também confortáveis de estar lá resguardando esse espaço. Acho que é algo cultural que vai ficar por um bom tempo. Perfeito. E uma coisa que é importantíssima também, tá? Licença remunerada. Ela é uma opção muito boa para as empresas, porque ela dá duas chances aqui, tá? Passada a fase pandemia, os empregados voltando. O período da licença, eu posso compensar nas férias que eles tinham, então ficou mais que 30 dias de licença. Quando volta, eventualmente aquele período de férias que eles tinham, zeram, recomeça uma nova contagem desse período aquisitivo, então o funcionário só sai de férias daqui um ano, que é muito bom, porque nós vamos ter um ano aí de muito trabalho. Então, quanto menos férias eu ter, melhor. E caso não quero compensar nas férias, eu quero que ele realmente trabalhe, porque eu vou ter uma produção muito grande. Então, eu posso pedir para que ele, por 2 horas por dia, compense todos esses dias que ele ficou de licença, tá? E que isso não vire nem banco de horas, nem horas extras. Eu posso realmente compensar essas 2 horas, o máximo 10 horas trabalhadas por dia, isso não muda da lei. Então, posso pegar, ficou 30 dias em casa, vejo que isso dá em horas, e peço para que ele compense 2 horas por dia, tá? Então, a licença bem utilizada, ela pode ser muito útil lá na frente, passar dessa fase. Perfeito. É interessante porque você vê que tem várias formas, né? Acho que até com essa questão da pandemia, muita gente entrou em desespero e foi pego de surpresa, principalmente os RHs, né, das empresas e diretores e sócios, e não sabiam, e às vezes não sabem de todas essas alternativas que tem. Dá para você usar diversas ferramentas, tendo um bom senso, tendo diálogo, tendo tudo documentado. É importante isso e que tudo tem saída. Como a doutora Daniela disse, dentro de uma empresa você tem parte que você pode dar férias coletiva, parte férias individuais, departamentos, enfim, para tudo tem saída. Até nesse momento de desespero, é importante os RH, os diretores que tomam esse tipo de decisão na empresa terem a ciência de estudo. Muito importante. Jurídico, nesse momento, é essencial, tá? Porque é uma coisa que a gente comenta muito dentro da Malula, é que se fosse para ler a lei, não precisava ter advogado. A gente compra CLT e pronto. Mas não, eu tenho que, dentro daquilo que mostra a lei, buscar alternativas para o meu cliente. Então, nesse momento que eu não tenho uma cartilha de calamidade pública, eu tenho que criar meios para dentro do possível evitar grandes danos. Então, ter esse olhar mesmo do jurídico para ver o que eu posso fazer para que a empresa tenha o menor dano possível, tá? Sim, Menor custo possível, porque se não tiver todo esse olhar, todo esse cuidado, teremos aí diversas empresas fechando as portas. Muitas empresas criaram esses comitês de crise, né, por conta do Covid-19, e o ideal é que sempre tem, além da diretoria, profissionais de RH junto com o jurídico, para que consigam aí casar todas essas informações que saem diariamente para tomar as atitudes. Mas é interessante, as empresas maiores e até algumas menores estão criando esses comitês de crise,
e o ideal é que tenha mesmo o pessoal de RH, jurídico, alinhado para tomar as melhores medidas aí. Perfeito. Vamos lá. Os benefícios que estão sendo falados aí, divulgados pelo governo, tá? Uma das coisas que falam muito é desse empréstimo para pagamento da folha de salário, que está dentro dessa medida provisória 927 e que possibilita que as empresas façam um cadastro. Este cadastro vai ter um rol dos empregados e vai ser pago diretamente a eles um valor X e a empresa fica com a conta, fica com esse empréstimo para ser pago numa taxa bem mais baixa que o normal, tá? A ideia é muito boa, porém até agora nós não tivemos ainda uma definição clara de como isso pode ser usado pelas empresas. Então o próprio governo ainda não conseguiu deixar claro como que as empresas podem fazer esse cadastro, como que vai ser o rol desses empregados, se é para qualquer salário, de qualquer valor. Então, ainda existem muitas dúvidas. Acredito que na próxima semana saia mais alguma coisa, mas, em regra geral, seria um empréstimo feito pela empresa, voltado estritamente para pagamento desse salário, outras contas não entram, tá? Este valor de até 2 salários mínimos caem direto na conta cadastrada de cada empregado e o valor pago pelo governo entraria nesse empréstimo do governo. Estamos acompanhando, tendo uma definição mais clara de como que isso vai ser feito. A gente também divulga para que vocês possam pensar também nessa hipótese, que agora é um pouco diferente dessa nova MP, tá? Então, inicialmente eu tinha um empréstimo feito pela empresa para pagar a folha. Essa nova MP abre um outro leque, que é talvez suspender o contrato de trabalho ou diminuir carga horária e pagar menos salário. Então, agora a gente tem um leque um pouquinho maior dessas opções. E aí, ao final, a gente entra nisso e faz até um comparativo. Nessa decisão do governo, entraria a MEI, né? Para os pequenos empresários. Também entraria na mesma coisa, tá? Empréstimo para que eles tivessem aí uma ajuda de custo do governo, que seriam esses R$600 que está todo mundo falando aí, esperando. Existem comentários de vários órgãos, mas que na prática também seria uma ajuda do governo para dar R$600 para alguns grupos, tá? Não entram todos, seria para autônomo, desempregado, MEI, mulheres que são chefes na casa e que também, infelizmente, existem algumas lacunas. Ainda não tem como vai ser feito esse pagamento, através de qual órgão. A ideia inicial era através da Caixa ou da lotérica, parece que não existe ainda uma estrutura para isso. Então, são tudo regras que estão sendo colocadas, ainda sem muita base efetiva, na prática mesmo, de como vai ser pago. Estamos acompanhando, acredito que na próxima semana tenhamos algo mais sólido. Segundo, eu tenho ouvido, deveria começar a pagar a partir do dia 8 para aqueles que já têm Bolsa Família, que iriam escolher. Se recebem mais que R$600 da Bolsa, eles poderiam escolher se eles querem permanecer com a Bolsa Família ou se eles querem essa ajuda do governo. Me parece que a estrutura inicial seria essa, que, ao meu ver, é um segundo problema, porque começa com quem tem renda e os que realmente ficaram sem renda ainda não sabem como vai ser pago. Então, infelizmente, ainda é algo a ser discutido, avaliado, que vai gerar aí mais alguns dias até que o governo defina. Mas fica também, já para que todos tenham ciência de todos esses planejamentos, todos esses planos do governo para ajudar na crise. Uma dúvida que todo mundo tem também. Na semana passada, divulgou-se em vários, eu recebi por zap, por e-mail, de vários comentários dizendo que todas as pessoas que estavam com suspeita do coronavírus e que fosse ao médico, que o médico desse atestado de 15 ou 20 dias,
que todo esse período do atestado seria do governo e não da empresa, tá? É fake, é mentira, tá? O que acontece? Isso não mudou. Qualquer tipo de atestado até 15 dias é responsabilidade da empresa. Se o atestado passar de 15 dias, a partir do 16º, ele tem que dar entrada no benefício previdenciário de auxílio-doença. E aí, a partir dali, ele fica pelo órgão. Tá? Então, os primeiros 15 dias ainda são, sim, de responsabilidade das empresas. Eu fiz aqui um Mas será que, só desculpa te interromper, Daniela, mas o prazo da quarentena são 14 dias, se não me engano, né? Isso, mas a grande maioria Será dos que... médicos estão dando acima de 15 os atestados. Aí já, entendi. Tá? Então, até 14 nem entraria com nenhum tipo de auxílio, nada. Ficaria normalmente afastado e a empresa pagando esses 14 dias. Aí não muda. Tá? Lembrando que, passado 15 dias, afastamento pelo órgão previdenciário, pelo Código 31, que é o código de doença normal, sem nenhuma vinculação com as atividades. Tá bom? Eu fiz um tópico aqui, porque parece-me que tem alguns associados que são dessa área de bares, restaurantes. Então, o Sintoresp é um sindicato muito difícil, tá? Quem tem bar, restaurante sabe disso. Geralmente, ele não abre muito para negociar, eu lido com eles constantemente, eu sei, mas, por incrível que pareça, foi um dos primeiros sindicatos a ser flexíveis. Ele realmente abriu uma possibilidade de negociação, de rever alguns contratos que até então, pela MP 927, não tinha. Então, uma das coisas que ele abriu que foi poder reduzir carga horária e proporcionalmente salário em até 25% durante 120 meses, 120 dias, 4 meses. Então, isso foi muito bom, porque ele abriu aí uma janela para que outros sindicatos também fossem mais flexíveis, que até então eles estavam muito duros sobre esse hipótese do salário. Então, como exemplo, tá? Nós temos outros sindicatos, mas como esse foi pioneiro, eu trouxe para vocês. Então, ele já permite redução de 25% do salário e da carga horária por 4 meses. Tá? E aí, passado 4 meses, retoma as mesmas condições. Tá? Além disso, não, a empresa não consegue, já fez a conta, tudo, os bares estão totalmente fechados, não consegue de forma alguma. Então, ela permite também a suspensão do contrato de trabalho. Todos esses empregados ficam em casa, deixam de receber salário, e recebem um abono no valor de 50% do piso da categoria. Tá? Então, eles não vão ter salário, vão receber este abono por 120 dias também, 4 meses, que é metade do piso, tá? Esses 4 meses não entram para contagem de férias, para 13º, para FGTS, não entram nada. É como se esses 4 meses ficassem dentro de um limbo, não existissem. Passado 4 meses, todas as condições retomam aquilo que era. Para as empresas que estão sem caixa, é uma alternativa muito interessante. Até melhor do que essa que veio pela MP, porque não depende do governo, não depende de um auxílio de seguro-desemprego, então, mas é especificamente para Sintoresp, ou seja, bares e restaurantes. Nós temos outras condições semelhantes em outras convenções, que eu não trouxe aqui porque eram muitas, mas que caso alguém tenha alguma dúvida, a minha convenção diz o quê? Pode me mandar no e-mail que eu respondo para vocês. Perfeito. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa medida provisória 936, que saiu ontem à noite. Essa é a grande novidade de ontem. A novidade. E que gerou muita dúvida, porque não sei quem teve a chance de lê-la, o texto mesmo cru da medida, mas é um texto difícil, é um texto complicado e que gerou ainda mais dúvida nos empresários.
Então, eu tentei aqui fazer um resumo daquilo que é mais importante, mas lembrando que não tem tudo aqui que tem lá na medida, tá? Tem outras coisas que a gente deveria falar aí num segundo momento, mas só para vocês terem ideia, tá? O que que visa essa medida? Dispensa em massa. O tempo todo, essa medida visa evitar que as empresas mandem muita gente embora e transformem a nossa economia num caos. Então, ela busca pegar empregados registrados, que tem aquelas 8 horas normais, e os contratos intermitentes. Para quem não sabe, é aquele que eu tenho para horas específicas, tá? Mas que também são seletistas. Então, esse é o ponto principal, visa isso, essa medida. Esse benefício vai ser pago pela União, tá? E tem como base o cálculo de hora desse empregado, tá? Então, ele tem duas hipóteses. Primeira hipótese, tá? Seria redução da jornada e, consequentemente, redução do salário, tá? Como seria isso? Eu posso reduzir até, aí eu vou entrar em cada um dos percentuais, fazer o cálculo desse salário e a diferença seria paga pelo governo, tá? Já percebi uma série de equívocos nesse entendimento da SMP, eu acredito que vai ter algumas mudanças, porque ela acaba privilegiando aquele que ganha acima de 3 mil, e a grande massa que ganha abaixo disso, ele acaba prejudicando. Então, para mim, já tem uns equívocos nessa MP e a gente vai debater mais no final. Então, o que eles falam? Vão ter duas hipóteses. Suspender o contrato de trabalho ou reduzir jornada versus salário. Tá? Para quem for suspender, pode chegar até 100% do valor do seguro-desemprego, que hoje o teto é 1.813. Então, se eu suspendo meu contrato, meu empregado vai ganhar uma ajuda do governo de, no máximo, R$ 1.813. Tá? Se eu apenas flexibilizar jornada mais horário, essa diferença entre essa jornada vai ser custeada pelo governo. Mas existem algumas regras para que eu possa pôr isso em prática, tá? Primeiro é que quem já possui benefício previdenciário de forma continuada não tem direito, ou seja, eu tenho aposentadoria, auxílio-doença, já não entra nessa regra. Para aqueles que vão fazer redução da jornada, o que diz SMP? Que tem que ser feito um acordo individual com cada empregado, por escrito, tá? No percentual, se for até 25%, ou 50% e 70% para quem recebe até 3 salários mínimos. Então, eu tenho 3 percentuais que eu posso aplicar. 25%, 50%, 70%, desde que não passe de R$ 317. Lembrando que, reduzindo 25%, 50% ou 70% em cima do salário, eu tenho que fazer a mesma redução de horário também, tem que ser sempre proporcional. Para aqueles que ganham acima de 12.200, eles falam que também pode ser feito por acordo individual. Então, eu tenho duas faixas etárias, até 3.117 e acima de 12.200. E eu tenho este limbo para quem ganha acima de 3, menos que 12. É aí que começa o nosso problema. Diz a MP que para essa turma dos 3 aos 12, só por acordo coletivo, que vira um grande problema. Porque se eu estou tentando, através de uma MP, facilitar, se eu depender de um acordo coletivo para uma massa significativa, não vai andar. Então, eu acredito que nesse ponto vai ter que ter alguma mudança nessa MP. Por hora, a regra é essa. Eu tenho 2 grupos, um que ganha pouco, outro que ganha muito. O da grande maioria, que é a média, estão desprotegidos dessa MP. Para os que optam pela
redução da jornada, ela só pode ser pelo prazo máximo de 90 dias. Passado 90 dias, as condições retomam aquilo que eram. Tá? Então, seria aí uma ajuda de custo apenas por 3 meses. Se, por algum motivo, eu passar deste prazo, eu tenho risco até de multa, segundo a SMP. Aquela primeira hipótese é para redução da jornada. Agora eu tenho a hipótese, que também está dentro dessa MP, de suspensão do contrato de trabalho. A suspensão só permite por 60 dias o máximo, 2 meses, que para mim já é um outro problema. Deveria ser a mesma regra para as duas hipóteses, mas colocaram de forma diferenciada. O período de suspensão não permite home office, não permite que ele responda e-mail, não permite que ele faça nenhum tipo de trabalho. O contrato está suspenso, ele não ganha e ele não trabalha. Se por acaso eu faço esse acordo individual suspendendo e o meu colaborador continua trabalhando, este acordo é inválido, né? Nulo, podendo ainda sofrer multa também, tá? Então, até nisso tem que se pensar, até onde vale a pena suspender o contrato. Pelo que eu tenho visto, é mais chão de fábrica, quando realmente eu não tenho outro meio que não seja esse, que eu preciso realmente afastar para ter fôlego, porque eu não tenho produção, e não vou precisar dele fazendo home office. Então, nesses casos, eu acho que essa hipótese é muito válida, sim, tá? Lembrando que o prazo máximo, 60 dias. Deu alguma coisa muito errada. Ficamos 60 dias suspensos e a pandemia não passou. Provavelmente vai ter alguma medida que complemente essa, tá? Mas, por enquanto, o prazo máximo, 60 dias. Como funciona tanto numa hipótese como na outra? Suspendi o contrato. Ele vai ganhar, ele, empregado, uma estabilidade do mesmo prazo que o contrato ficou suspenso. Então, 60 dias, 2 meses, quando ele voltar, pelos próximos 2 meses, ele não pode ser mandado embora. Tá? Então, esse foi o meio que o governo achou de tentar segurar um pouco todas essas demissões. Intermitente é um pouco diferente, não entra naqueles percentuais legais que eu falei antes, tá? Neste caso aqui é fixo, ele ganharia uma ajuda do governo de R$600 pelo prazo máximo de 90 dias, indiferente de quanto ele ganha de salário, tá? Então, esse é mais fixo, porque intermitente, como está muito vinculado com o número de horas que ele trabalha, ficaria difícil fazer um cálculo em cima de cada contrato. Então, achou-se mais fácil um valor fixo. Tá? Os acordos coletivos, tá? Eles são permitidos, então eu tenho a hipótese individual e posso fazer também de forma coletiva, pegar toda a minha equipe e já fazer um único acordo para todos. Lembrando que se for nas regras já ditas antes, não tem problema nenhum. Se for em faixas diferentes dessas já ditas, que é de 25%, 50% e 70%, aí existem algumas regras que devem ser cumpridas. Ou seja, redução inferior a 25% não tem ajuda emergencial. Redução maior que 25% e menor que 50%, ele não vai pegar mais que 25% do teto do seguro-desemprego. Se for maior que 50% e menor que 70%, ele também não pega mais que 50% do teto do seguro-desemprego, caso entre nessa hipótese. E a mesma coisa no 70%. Essa ajuda não pode passar de 70% do teto do seguro-desemprego. Então, toda a nossa base de cálculo vai ser sempre o seguro-desemprego, tá? Agora, eu vou abrir para as perguntas, porque eu acho que vão ter várias nesse aspecto. E só para deixar bem claro que, indiferente dessa hipótese, a pessoa não perde direito a um futuro seguro-desemprego. Aqui é só base de cálculo, mas não perde direitos, tá? Falei bastante, agora eu vou deixar aberto para vocês, se vocês tiverem dúvidas. Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui.
Acordo coletivo significa obrigatoriamente negociação com o sindicato? Sim, tá? Sim, o acordo coletivo exige participação do sindicato. Quando eu não quero nesse momento, eu tenho que fazer acordos individuais com cada um dos empregados. Uma pergunta, Daniela. Tudo isso que nós falamos não se aplica a trabalhos domésticos? Ótima pergunta, tá? Há alguns entendimentos sobre essa MP, ela não foi clara nesse sentido, mas alguns já entendem que ela pode sim ser utilizada para os empregados domésticos, não diaristas, tá? Que não entra diaristas, são as empregadas registradas pela CLT. Eu lendo também não vejo óbice nenhum, acho que dá para adequar sim. Perfeito. Tenho mais uma pergunta aqui no chat. Quanto à MP 936, pode-se primeiramente optar pela redução de jornada ou salário, mas posteriormente interrompê-la antes do prazo acordado, individualmente com cada colaborador e depois iniciar a suspensão dos contratos? Sim, pode, tá? Importante é que a gente faça tudo isso de forma documentada para que não confunda um instituto com outro. E lembrando que os empregados devem sempre ser comunicados. Então, pode sim, eu posso inicialmente reduzir salário com a jornada, tentando segurar a minha equipe, ver se dá certo, ver se eu começo a ter produção. Não deu certo. O governo prorrogou até 30 de abril e eu vou ter produção zero. Então, eu não consigo mesmo segurar. Passado um prazo, eu posso falar, olha, então nós vamos suspender o nosso contrato e volta daqui 90 dias. Desculpa, 60 dias. Porque muitas empresas, né, vão começar a desenvolver de novo o seu trabalho, faturamento, não sabe se a crise, quanto vai afetar aquela empresa naquele setor, então pode ser que você tome uma iniciativa agora e depois tenha que ir remodelando cada caso, né? Mas é interessante Quer dizer, para essas faixas mais baixas que você colocou, Daniela, então, nós podemos entender que, como o Dr. Felipe explicou agora, quer dizer, se você tiver uma demora, por exemplo, na retomada, da gente poder voltar, das pessoas poderem voltar a trabalhar, sejam nas empresas, sejam domésticas, vale para todo mundo. Talvez a solução, uma delas seria a suspensão até a volta, e aí a partir daí se retoma. E a opção de férias, quer dizer, mesmo que não tenha o direito de antecipar isso, é uma opção também? Sim, eu acho que tem que ser visto sempre caso a caso, tá? Lembrando que eu posso, dentro de uma única empresa, dar suspensão para uma parte, férias para outra. Importante que eu pense assim, eu tenho uma pequena produção, tá pequena, tá baixa, tá 80% abaixo da minha média, mas eu tenho, isso eu não posso parar. Então, eu posso, para esses, reduzir jornada. A minha grande maioria tá parada, porque, sei lá, falta produto X. Então, para essa, vale a pena suspensão. Mas eu tenho uma equipe que eu não quero deixar 60 dias parada, eu quero deixar só 15 parada, eu posso dar férias. Então, dentro da minha equipe, eu posso ver todos os modelos e adequá-los do que for melhor para a minha empresa não parar e eu ter meios de pagar salário. E importante, só o que eu falo, é que isso fique muito claro para os empregados, para que também não vire uma bagunça geral e cada um não saiba em qual modelo que se enquadra. Perfeito. Perfeito. Tem mais uma pergunta, eu não sei, a gente precisa encerrar porque está a tempo de gravação, não sei como é que está, mas se a MP 936 já está em vigor, se já são conhecidos os procedimentos para inscrição das empresas e dos empregados, e se isso vai passar a valer a partir já do dia 13 de abril, quando a gente vai ter maior detalhe sobre isso. Perfeito, tá? Então vamos lá. MP, tá? Ela entra em vigor na data, então a partir de hoje ela já é válida, mas ela passa tanto pelo Senado como pela Câmara para poder virar efetivamente lei ou perder efeitos, tá? Então vamos ter ainda todas essas etapas como tivemos da 927. Infelizmente essa MP, ela dá toda receita de bolo, mas não fala exatamente como que nós vamos operacionalizar. Então ainda falta isso, como vai ser feito,
como que vai ser pago isso, que meios que é feito esse cadastro. Por exemplo, tem lá um tópico que diz que assinado este acordo tem 10 dias para cumprir. Porém, a gente ainda não pode assinar este acordo sem saber como que vai ser pago, sob pena desses empregados ficarem sem nenhuma remuneração. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente tem a base para todas essas demandas. Perfeito. Uma última pergunta aqui, Isso. Daniela. Quanto à redução de jornada, se é possível optar por um X% no início, mas alterá-lo antes do vencimento de acordo de cada acordo individual? Olha, importante, antes que se defina qual percentual, seja feito um cálculo mesmo pela empresa, que apesar de eu achar possível alterar, isso pode gerar mais dúvidas entre os empregados e aí uma certa irritação, eles podem buscar auxílio pelo sindicato. Então, quanto menos dúvida nesse momento, melhor. Então, antes de se escolher qual percentual, fazer uma conta mesmo, né? Ponta do lápis para ver qual que é o melhor meio para aquela empresa arque com a folha. Acho que tem mais uma pergunta do... Tudo isso serve, né, para CLT e para pessoas com estatuto de diretor estatutário, pessoas com prolabore, tem ajuda? Sim, aqueles que estão acima do teto de 12 mil, eu posso fazer acordo individual e esses aí ficam até mais fáceis para negociar. Nós temos diversos casos de vários CEOs que estão abrindo mão de participações, estão reduzindo salário. Então, com esses, eu acho que até uma camada mais fácil para negociar. Muito bom. Pessoal, eu gostaria, então, antes só de encerrar e de agradecer, lembrar a todos que na terça-feira, 17 horas, nós teremos um call exatamente nesse formato com a Belga Lux, sobre o que a gente pode fazer sobre o aspecto tributário, parte de renegociação de contratos, nesse mesmo modelo, e devemos estar enviando para todos já isso amanhã. Façam lá o Save the Date, reservem isso, por gentileza, nas suas agendas. Nós vamos procurar fazer uma chamadinha aí na segunda, na terça, meia horinha antes, para que todos estejam presentes. Divulguem aí para os seus contatos e relacionamentos, acho que é um conteúdo importante. E agora gostaria de agradecer a doutora Daniela, ao doutor Felipe, aí pelos esclarecimentos mais do que pertinentes e pontuais aqui, e deixo para as suas considerações finais, Daniela e Felipe. Obrigada. Sim. Não, por favor, Daniela, pode Obrigada. Muito obrigada. Eu sei que o tema é muito complexo, tem muitas dúvidas, o tempo não é tão bom assim para que a gente tire todas as dúvidas, mas desde já me coloco totalmente à disposição. Tem meu e-mail na apresentação, então qualquer dúvida, principalmente quanto a sindicatos, vocês podem mandar e me coloco à disposição aí para novos encontros. Muito obrigada. Eu acho que só não está aparecendo o e-mail aqui, não sei se está num slide mais abaixo ou se a gente mandou já no convite tem, né? Aí. Tem meu e-mail. Mas agradecer e parabenizar a doutora Daniela pela excelente palestra, agradecer a Belga Lux, na pessoa do presidente Rudinei, que está aqui participando, o Luiz, Gabriela, a Anne, por toda a organização, os demais diretores, ao pessoal da Embaixada e do Consulado da Bélgica, pessoal do Consulado de Luxemburgo, que também nos prestigiou. Acho que é uma fase da Belga Lux aqui que a gente está tendo êxito em fazer diversos eventos. A nossa ideia é fazer esses eventos online com bate-papo, no formato aqui do Zoom, que acho que é bem bacana, deixa aberto para todo mundo. E, então, muito obrigado e até a próxima palestra. Pessoal, só para lembrar o que o Felipe falou, tem o endereço eletrônico, contato, tanto da doutora Daniela, do doutor Maluli, quer dizer, qualquer dúvida, qualquer complemento pode ser endereçado a eles. E a nossa diretora, Anne, também, como está gravando,
provavelmente vai disponibilizar esse conteúdo, que se vocês queiram divulgar ou difundir com outras pessoas, está à disposição também. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Perfeito. Boa noite. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado, Ana. Tchau. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais.